Antes de nós entrarmos na continuação do encargo da conferência, nós gostaríamos de compartilhar um ponto prático para ajuda às igrejas e aos irmãos. Também isso é algo que está fora do encargo da mensagem dessa manhã. Romanos 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Mateus 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo, aqui em Romanos 1, versículos 14 e 15, ele compartilha conosco que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Por isso ele estava pronto para anunciar o Evangelho também em Roma. Eu gostaria de tocar nesse ponto desse sentimento de devedor. Paulo teve esse sentimento de devedor. Nós temos? Você tem? De onde vem esse sentimento de devedor? Esse sentimento de devedor vem de uma revelação baseada nesse final dos evangelhos, seja Mateus ou Marcos, quando o Senhor nos diz para nós anunciarmos o Evangelho. Isso quer dizer o quê? Todos nós que recebemos um dia o Evangelho, essa palavra da nossa salvação, nós recebemos este Evangelho não somente para nós recebemos também para transmitir a outros. Por isso o Senhor, no final do Evangelho de Mateus e de Marcos, diz para nós irmos pregar o Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo: eu dei o Evangelho a você, mas não só a você. Eu dei a você para que você transmita a outros. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. Digamos, Moses, ele me visita e diz assim: Miguel, eu quero que você entregue R$100 para o Nélio. Eu digo: tudo bem, eu posso entregar. Daí no momento que Moses me entrega os R$100 está no meu bolso, não está? A partir desse momento eu devo para o Nélio R$100. Por quê? Porque R$100 que pertence a ele está comigo. Estou devendo para ele R$100. E se eu ficar com esse dinheiro, R$100 no bolso, e sair gastando, estarei sendo infiel. Eu não entreguei o que deveria entregar para o Nélio. Paulo, ele teve um sentimento e ele viu: eu recebi o Evangelho, mas esse Evangelho que eu recebi não foi só para mim. Eu recebi uma porção que o Senhor me deu a comissão de entregar para outros. Então, se eu fico retendo esse Evangelho,
eu continuo sendo devedor. Eu deixo de ser devedor no dia que eu entregar esse evangelho a outras pessoas. Os irmãos compreenderam? Então eu faço a seguinte pergunta: você é ou não é devedor? Sim. É? Por causa desse ponto, nós queremos dar uma ajuda para os irmãos. Muitos irmãos talvez digam assim: mas eu não sei pregar evangelho, eu não sei falar. Você pode não falar, mas você pode entregar um folheto de evangelização, não pode? Você pode. Mas melhor que um folheto de evangelização é o jornal Árvore da Vida. Por quê? Porque o jornal Árvore da Vida tem muitos assuntos. Você não sabe se essa pessoa está passando por uma crise na família, não é? Um problema com a esposa, um problema com filhos, ou problema com outras pessoas. Você não sabe o que ele está sentindo. E pelo fato do jornal conter artigos das mais diversas áreas, inclusive para jovens, problemas que os jovens estão passando, é como se fosse uma munição, né? Que pode atingir muitos alvos ao mesmo tempo. Amém. Você pode não saber falar, mas você pode pegar um jornal e falar para uma pessoa: isso me ajudou muito, por isso eu quero dar para você, acho que pode te ajudar. Você já está abrindo a porta para o evangelho. Nosso desejo é ajudar a todos os irmãos a pagar a sua dívida. Por isso nós sentimos diante do Senhor que deveríamos encorajar, né, todos os irmãos a pagar a sua dívida. E por isso, né, nós, as igrejas, nós estamos pedindo um grande número de exemplares do jornal para colocar à disposição dos irmãos, para que os irmãos vivam uma vida de evangelização, transmitindo para os outros esse Senhor maravilhoso que um dia nós ganhamos, né? Então, os irmãos responsáveis das igrejas depois pode ter comunhão com o Zé Humberto, está bem? Para ver quanto desejam, para que nós juntos possamos fazer um grande pedido para toda a região e nós ajudarmos os irmãos a pagar essa dívida. Preste atenção, o Senhor está voltando. Nos nossos corações nós queremos que todos os nossos amados ganhem o Senhor. Amém. Possam também estar preparados para a volta dele. Amém? Amém? Tá bom, isso aqui é só um comunicado adicional que nós estamos fazendo. Então vamos agora entrar na comunhão dessa manhã. Ontem nós vimos que nós precisamos deixar a palavra de Deus operar em nosso ser. E que se nós ainda continuamos do jeito que nós somos e continuamos a viver da maneira que estamos vivendo, sem nenhuma transformação, nós não estaremos preparados para a sua volta. Nós ouvimos e recebemos tanto. Nosso desejo é realmente que o que o Senhor deseja para os tempos finais, Ele possa ganhar. Ele falou que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira casa. Amém. Nós podemos ver a vida da igreja em Atos 2 e desejar, anelar o que está escrito ali. Mas o que nós queremos também compartilhar é que, segundo a revelação da palavra, o que Deus preparou para nós é muito mais do que está em Atos 2. É muito mais. E que é possível ter essa vida se nós permitirmos que a palavra opere em nós como essa espada de dois gumes, que essa palavra opere em nós como a água cheia de vida, cheia de espírito, que lava, tira de nós toda a morte, velhice,
e que nos habilite a viver uma vida glorificando a Deus e expressando a Deus. Ontem nós falamos também que quando o homem pecou, o homem teve 3 reações. Primeiro foi de encobrir-se, segundo foi de esconder-se, terceiro foi de pôr a culpa nos outros. Se hoje somos iluminados pela palavra e nós fazemos a mesma coisa, Deus não terá caminho em nós. Mas se nós, ao sermos iluminados, tomarmos para nós, o Senhor terá um caminho na nossa vida. Amém. E Ele vai operar uma transformação em nosso ser, e nós iremos expressá-lo, manifestá-lo em nosso viver. Agora, nessa manhã, eu quero ainda tocar no nosso viver. Tocar no nosso viver. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem. E essa queda teve consequências. E uma das consequências foi que Deus lançou o homem para fora do jardim do Éden. Gênesis 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós podemos ver que devido à queda do homem, o Senhor disse que o homem se havia tornado um conhecedor do bem e do mal. Só um conhecedor do bem e do mal. E aqui diz: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Deus então expulsou o homem, lançou fora o homem. Mas há uma razão por que Deus lançou fora o homem do jardim do Éden. É por amor ao homem. Deus não lançou o homem fora porque não amava o homem, não mais amava o homem. Deus não disse assim: o homem pecou, agora não amo mais, eu vou expulsá-lo. Não era esse o coração de Deus. Como nós sabemos que não é esse o coração de Deus? Porque mais tarde Ele preparou a redenção para trazer o homem de novo para diante da árvore da vida. Tá certo? Então Deus não lançou fora o homem porque deixou de amar o homem. Ele lançou fora o homem porque Ele amava o homem. Ele sabia que se o homem comesse do fruto da árvore da vida naquela condição pecaminosa, ele iria viver eternamente naquela condição de um simples conhecedor do bem e do mal. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos: ser só um conhecedor do bem e do mal traz para nós tortura e sofrimento. Por quê? Porque você sabe, você conhece, você consegue discernir o bem do mal, mas você não consegue fazer o bem que você quer, e você acaba sempre fazendo o mal que você não quer.
Não era essa a nossa experiência? Essa foi a experiência de Paulo, a ponto de dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Então, só ser um simples conhecedor do bem e do mal é um sofrimento. Você saber, você querer fazer o bem e não conseguir, e você detestar o mal, você não querer fazer e sempre acabar fazendo. Então Deus lançou fora o homem do jardim do Éden. E como foi que ele guardou o caminho da árvore da vida para impedir que o homem fosse até a árvore? Colocou querubins, uma espada de fogo. Nós sabemos que o querubim tipifica a glória de Deus. A espada tipifica a justiça de Deus. E o refugir, isto é, esse fogo, tipifica a santidade de Deus. Então nós vemos aqui 3 pontos que Deus dá atenção: justiça, santidade e glória. A justiça de Deus, a santidade de Deus e a glória de Deus demanda algo do homem. Demanda algo do homem. E o que esses 3 pontos demandam, o homem não consegue cumprir. Cristo cumpriu. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Cristo atendeu às exigências da justiça, da santidade e da glória de Deus, e nós temos de novo acesso à árvore da vida. Amém? Amém. Ok, mas nós não queremos permanecer na área doutrinária dessa verdade. Nós queremos entrar na vida de cada um de nós, na questão dos 3 aspectos. Se Deus dá atenção à justiça, santidade e glória, e Cristo cumpriu, não quer dizer que Deus deixou de dar atenção a esses 3 pontos. Ele continua dando atenção a esses 3 pontos: justiça, santidade e glória. Só que nós sabemos que em nós não conseguimos atender, mas Cristo em mim consegue. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Preste atenção nesse versículo, amados irmãos. Aqui diz, olha só o início desse versículo: vós sois dele. Você é dele? Nós somos dele em Cristo Jesus. Em outras palavras, se eu estou em Adão, eu não sou dele. Mas se eu estou em Cristo, eu sou dele. Isso é muito importante. Em que base nós estamos? Vós sois dele em Cristo Jesus, e esse Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Esse Cristo revela toda a sabedoria de Deus em relação a nós, no que tange a maravilhosa obra da redenção, que envolve 3 pontos: justiça, santificação e redenção. Essa redenção está ligada à questão a questão da glória. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Então, Deus dá atenção à justiça, santidade e glória. A justiça se refere aos atos, às ações. Se refere a que eu faço. A santidade se refere à natureza, ao que nós somos. E glória se refere à expressão, o que é que nós manifestamos e expressamos. Então Deus dá atenção a 3 pontos: o que eu faço, o que eu sou e o que eu expresso. Na obra da redenção, Deus preparou algo para nós, de tal modo que quando há a pergunta, o que você faz? A nossa resposta possa ser justiça. Por quê? Porque Cristo é minha justiça. Porque Cristo vive em mim. E também essa questão do que eu sou, quando Deus fizer a pergunta, o que você é, nós possamos dizer, eu sou santo, porque Cristo é minha vida. E a questão da expressão, quando Deus perguntar para mim, o que você expressa? Nós possamos responder, glória. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Está vendo? Mas nós precisamos ver que Deus olha para isso. O que eu faço, o que eu sou e o que eu expresso. É ligado à justiça, santidade e glória. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos: se eu não estou em Cristo, atendendo a justiça, santidade e glória, eu não tenho acesso à árvore da vida. Você acha que qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus? Você pode entrar se aplicar o sangue. Se você na condição pecaminosa diz, o negócio de Deus é assim, 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 se não aplicar o sangue, você pode entrar com intrepidez na presença dele nos Santos Santos? Não. Há um procedimento. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Deus olha por que você faz. Deus dá muita atenção para o que você faz. Deus dá muita atenção para o que você é. E Deus dá muita atenção para o que você expressa. Se eu sei disso, qual vai ser o meu sentimento? Vai ser um sentimento total de incapacidade. Está certo? Ao que eu sou, ao que eu faço, ao que eu expresso, isso me leva a ir para Cristo, a me voltar para o Espírito, a ser um com o Senhor. E aí viver uma vida que agrada a Deus. O problema, amados irmãos, é que nós perdemos o sentimento disso. Hoje nós vemos pessoas, nós vemos irmãos e irmãs fazerem coisas que não devem fazer, serem o que não são e expressarem o que não é devido. E esses irmãos não sentem nada. Você sente? Quando o homem pecou, ele teve 3 sentimentos.
Primeiro, ele teve percepção da nudez e ele sentiu vergonha. Gênesis 2:25 diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí, Gênesis 3:7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isto mostra que sentiram vergonha. E daí eles se esconderam. Gênesis 3:10, Adão responde para Deus: ouvi a tua voz no jardim. E preste atenção, ele diz assim: porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, vergonha e medo. Hoje nós vemos tantos pecarem e não sentirem vergonha nenhuma. Vemos tantos pecarem e não sentir medo nenhum. Irmãos, eu não estou entrando na parte da doutrina, estou entrando na parte da experiência viva que a palavra diz, e com essa experiência nós queremos ver a nossa própria condição. Hoje, quando você erra, você sente vergonha? Hoje, quando você erra, você sente medo ou não? O inimigo tirou do homem e procura tirar do homem esses sentimentos, para que o homem não sinta necessidade de uma salvação. E aí o homem permanece na condição em que está, porque ele acha que está tudo bem. Eu vou citar 2 pontos que a Bíblia cita, que aos olhos de Deus são coisas extremamente graves, mas que hoje ninguém acha grave. Primeiro, então preste atenção, Deus dá atenção ao que eu faço, ao que eu sou e o que eu expresso. É a questão da justiça, santidade e glória. Ele preparou salvação para mim, Ele preparou um caminho. O que Ele preparou é para que eu manifeste a justiça, a santidade e a glória de Deus, não é? Sim. Essa é a obra da redenção, essa é a obra da salvação que cabe a cada um de nós. Mas o inimigo agiu. Vamos dar uma olhada então, alguns pontos. Ontem nós falamos que nós não deixamos a palavra penetrar em nós e trabalhar em nós. Nós ficamos satisfeitos em conhecer, em ter a palavra na nossa boca, que é doce, mas nós não engolimos, não permitimos a palavra operar no nosso interior. Por quê? Porque é amargo no nosso estômago. Nós sabemos que vamos ter que mudar, mas nós, qual que é a nossa razão? Nós gostamos de nos encobrir, de esconder e pôr culpa nos outros. Ao passo que Deus quer nos salvar. Amém. Deus exponha para nos salvar. Amém. Glória a Deus. Vamos ver então alguns pontos. Primeiro, Malaquias 4. Esses pontos estão ligados à volta do Senhor. Malaquias 4. Malaquias é o último livro da Bíblia. Do Velho Testamento, aliás. O último livro do Velho Testamento.
Aí, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só, aqui diz que virá o grande e terrível dia do Senhor, mas antes desse dia chegar, o Senhor vai enviar alguém para fazer algo. Amém. É o versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, nesses tempos finais, antes do terrível dia do Senhor, nós vemos que Deus se preocupa com uma coisa: o nosso viver dentro de casa. Ele envia então uma palavra para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Hoje, o que é que nós vemos nessa terra? Os pais não se importam com os filhos e os filhos não se importam com os pais. E isso aqui não se refere somente a uma situação da segunda vinda do Senhor, porque aqui o grande, terrível dia do Senhor é o dia da sua segunda vinda. Mas olha só, na sua primeira vinda, essa era a preocupação também de Deus? Era. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 1. Quando ele fala de João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor para a sua primeira vinda, esse João Batista tinha um ministério, e Lucas 1 descreve o ministério de João Batista, versículos 15 e 16 e 17. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha só o versículo 17: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então olha só, Malaquias fala da segunda vinda do Senhor, que Deus está preocupado com o coração dos pais aos filhos, com os filhos, e dos filhos para os pais. E aqui em Lucas 1, nessa porção, vemos algo ligado à primeira vinda do Senhor. E aqui novamente fala de converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus quer preparar para Ele um povo para a sua segunda vinda. E quem é esse povo? Não somos nós? Então olha como Ele presta atenção ao que está passando em sua casa. Oh, Senhor Jesus. Mas Ele está dando a palavra da nossa salvação. Amém. Não olhe para a situação dentro da sua casa como uma situação impossível de ser solucionado. A palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra pode mudar e transformar qualquer pessoa, inclusive a minha pessoa. Amém. Eu tenho que crer nisso agora. Eu não posso tentar me encobrir, me esconder e pôr culpa nos outros. Sim, Senhor. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. Então Deus se importa. Isso é ligado
justiça, santificação, justiça, santidade e glória. E ainda mais, no versículo 17, Lucas 1, não fala somente de converter o coração dos pais aos filhos, mas converter os desobedientes à prudência dos justos, à sabedoria dos justos. Aqui fala de que tem pessoas que são justas, e essas pessoas justas são as pessoas obedientes à palavra. Por isso que ele fala, ele não diz aos injustos, ele fala aos desobedientes. Por quê? Porque em nós há uma forte tendência para desobedecer a palavra do Senhor. E aí entra aquela afirmação de irmãos que falaram: se você não deixa a palavra de Deus te mudar, você muda a palavra de Deus. Você muda a palavra de Deus para você ter uma consciência mais tranquila de que, não é bem assim. Senhor Jesus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos o versículo, qual a nossa reação? Não é bem assim? Por que eu digo não é bem assim? Porque eu não gosto de admitir que eu estou errado. Eu confio na minha justiça. Os tempos finais são terríveis. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, ainda falando da situação dentro de casa. Por que eu estou falando da situação dentro de casa, amados irmãos? Porque se eu não estou bem dentro da minha casa, eu não estarei bem na vida da igreja. Se eu não consigo vencer dentro de casa, amém, eu não consigo vencer no viver da igreja. Senhor. Deus quer nossa casa em primeiro lugar. A igreja não é um refúgio para mim, porque a minha casa não está bem. Eu tenho que enfrentar a situação da minha casa. Os irmãos entendem? Não, a igreja não pode ser uma fuga. Amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Quando fala, no versículo 1 fala dos últimos dias, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas preste atenção no que se afirma aqui: sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Nós, quando falamos dos tempos difíceis, nós pomos culpa nas circunstâncias, não é? O tempo é difícil, Nélio? Porque olha a economia do nosso país. Não é assim que nós falamos sempre um para o outro? Olha isso aqui, tempo não é difícil. Isso aqui é porque na minha empresa está assim. Geralmente nós não achamos que a culpa é do país, da empresa, do político, não é? Das circunstâncias. Não, mas aqui diz que os tempos serão difíceis, pois os homens serão assim. O que é que torna o tempo difícil? Nós. É o homem que torna o tempo difícil. O que torna o tempo difícil na minha casa? Nós. Não é a falta de dinheiro, não é carência disso ou daquilo, ou também não é porque tem muito dinheiro. O que torna o tempo difícil dentro de casa somos nós, é o homem. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. É isso que a Bíblia diz. Você pode dizer:
Está difícil viver a vida da igreja. Está difícil porque nós tornamos difícil. Oh, Senhor Jesus. Quando nós olhamos isso, nós não sentimos necessidade de salvação. Não sentimos necessidade que a palavra precisa operar em mim. Aleluia, Senhor. E aqui diz, no versículo 2, desobediente aos pais. Versículo 3, desafeiçoado, significa sem afeição, sem sentimento. Hoje nós vemos muitas coisas assim dentro de casa. Por que as coisas se tornam difíceis? Exatamente por causa dessa condição do homem. E aí nós vemos a importância da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos salva de tudo isso. E preste atenção, Deus dá atenção à justiça, santidade e glória. Significa Deus dá atenção ao que eu faço, o que eu sou e o que eu expresso. Eu tenho que me preparar para aquele dia, quando eu estarei face a face com o Senhor. Naquele dia nós não teremos nenhuma desculpa. Oh, Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, toca nessa condição do nosso velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Isso aqui nós vemos o resultado da obra da redenção, que é aplicado a nós por meio do Espírito e da palavra. Por isso nós falamos o Espírito, a palavra e a volta do Senhor. E aí, a partir do versículo 25, ele toca em alguns pontos. Alguns pontos são muito evidentes. Por exemplo, mentira, versículo 25. Versículo 26. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira é uma coisa que facilmente nós experimentamos, e muitas vezes a gente acha que numa boa, eu posso ficar bravo sim. Eu fico bravo daí um tempão, e eu dou lugar para o diabo. 28 fala de furtar. Furtar a gente tem muito mais sentimento. Agora, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Como que é a nossa boca? O que nós estamos falando o dia inteiro? Nós podemos prestar contas daquilo que nós falamos? Oh, Senhor Jesus. 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós percebemos o quanto nós entristecemos o Espírito? Ou nós não estamos nem aí porque o Espírito sente? Senhor Jesus. Irmãos, se você ouvir isso aí, você diz assim: Miguel, cada vez que você fala, eu estou afundando mais e mais.
Eu acho que isso é muito bom, porque no final você vai clamar: salva-me, Senhor. E aí começa a salvação. Porque o homem não é salvo porque não quer ser salvo, porque acha que está bem. Mas quando nós nos colocamos em frente à palavra, nós vemos que nós não estamos bem. E ficamos parados, inertes, quando sabemos que não estamos bem. E aqui ainda diz, 31, longe de vós toda amargura. Você tem amargura? Tem. A palavra diz, longe de vós. Quanto tempo você conhece esse versículo? Você pode dizer, não, conheço mais de 20 anos. Mas a pergunta é, a amargura ainda está dentro? Tá. Então o que você fez? Se a palavra diz longe de vós, tem que estar longe. Não pode estar dentro de mim. Sim, Senhor. Muitas vezes, não somente temos dentro de nós, nós ainda cultivamos essa amargura. Cólera, ira, gritaria, blasfêmias, toda malícia. Olha o versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você vai dizer, como é possível? É possível por meio da vida divina que já está dentro de mim. Essa vida tem essa capacidade, essa habilidade de perdoar. Irmãos, nós temos tudo. O problema é que a gente não deixa Deus operar em nós. 5:1 diz: ser depois imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Estou levantando esses pontos. Depois, em Efésios 5, fala do relacionamento marido e mulher, relacionamento filhos e pais, relacionamento servos e senhores. Em tudo isso, Deus quer ver justiça, santidade e glória. Relacionamento marido e mulher, Deus quer ver justiça, santidade e glória. Relacionamento pais e filhos, Deus quer ver justiça, santidade e glória. Relacionamento servos e senhores, Deus quer ver justiça, santidade e glória. Isso é o que Deus quer fazer. E Ele vai fazer. Colossenses 3 ainda toca sobre a questão do velho homem e novo homem. Três 5, quando diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui ele diz assim: fazei, pois, morrer. Nós temos que tomar uma ação, que é aplicar o que Cristo já fez por mim. Se eu ficar ali inerte, sem fazer nada, isso não vai ser real na minha vida. Se ao receber a palavra eu fico parado, não vai acontecer nada. Mas se eu for diante do Senhor, eu já dei, daí vai acontecer, eu já dei o testemunho de minha experiência. Na juventude eu estava no exterior, participando de uma conferência, e depois as mensagens eram tremendas naquela conferência. Era na verdade um aperfeiçoamento de 6 semanas. Depois cada mensagem era forte. Depois de cada mensagem eu dizia: que palavra, puxa demais, que palavra. Até que um dia, depois da reunião, eu entrei no quarto e eu vi os irmãos meus, companheiros do quarto, ajoelhados, orando para Deus,
falando: Senhor, por que você falou isso comigo? O que você quer de mim? O que você quer mudar na minha vida? Quando olhei para aquele quadro, eu me arrependi profundamente. Eu disse: eu estava só ouvindo, mas eu não fui sério diante do Senhor. Daí comecei a levar diante de Deus: Deus, por que você falou isso comigo? Eu não procurei criar desculpa nenhuma. Não, isso aí não é para mim, essa palavra não é bem assim. Não, eu fui diante de Deus: Deus, por que você falou comigo? O que você quer de mim? Eu estou aqui. E Deus começou a operar na minha vida. Deixei a palavra operar dentro de mim. De que adianta eu resistir hoje, se naquele dia estarei exposto? Melhor estar exposto hoje, porque hoje eu tenho à minha disposição tudo que Cristo cumpriu por mim. Amém. Colossenses 3,5 fala de pecados como prostituição e impureza. Essas coisas nós somos sensíveis. Mas agora o versículo 8: agora porém despojai-vos igualmente. Daí diz: ira, indignação, maldade, maledicência. Falar mal dos outros, falar mal dos irmãos, falar mal da igreja. Hoje se fala mal dos irmãos, fala mal do outro assim, como se estivesse mascando chiclete, assim, numa boa. Depois terminou de falar, tá ali, não sente nada. Não sente nada. Não tem vergonha, não tem medo. Acha que está tudo bem. E a culpa é dos outros. Senhor Jesus. Olha o versículo 12: quando eu deixo Deus operar em mim, quando eu deixo a palavra operar em mim, o que acontece? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu consigo suportar os outros, dar suporte. Esse suportar não é suportando, não, é você dar apoio para outros. Você perdoa. Você tem o amor como vínculo com os irmãos, que é o vínculo da perfeição. E tem também a paz de Cristo no relacionamento com os demais membros do corpo de Cristo. Amém. Isso é resultado da operação de Deus em nós. De que adianta eu achar, eu sei muito, eu li muito, eu vi muito, se nada disso se expressa na minha vida? Nós temos que ser muito sinceros e francos diante do Senhor. Eu consigo ver em mim ou não o resultado da palavra de Deus, o resultado da vida de Deus em mim? Eu consigo expressar ou não isso? Eu não estou aqui para conhecimento, para saber. Estou aqui para ser salvo. Eu dou valor à justiça, santidade e glória, porque é isso que Deus quer. E Deus e o Senhor vai alcançar isso. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Se eu tenho experiência de ressurreição, eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu penso nas coisas lá do alto. E também porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Minha vida está em Cristo. E aí, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
se nós seremos manifestados com Ele em glória, é porque isso não ocorrerá somente naquele dia, mas porque hoje nessa terra eu já posso expressar Deus, eu já posso expressar a glória. Oh, Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Porque aqui os tessalonicenses creram na palavra que foi falada a eles. O Senhor foi operando neles. Daí aqui Paulo fala, naquele dia o Senhor voltar, vai ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram. Significa, todo mundo vai poder ver Cristo em mim. O Senhor ser glorificado em mim e o Senhor ser admirado em mim. É isso que Deus quer. É possível? É, porque vai acontecer. Amém. Mas tem que começar hoje. Deixar essa palavra operar. Ao olhar ao que a palavra diz a respeito da nossa vida, sermos sérios, tratarmos com isso, irmos diante do Senhor. Aí nós vamos entrar no que está em Filipenses. Então, irmãos, olha só, falando isso aqui exatamente para que os irmãos valorizem o estudo que estamos fazendo em Romanos. Que esse evangelho opere em nós a justificação, a santificação e a glorificação. Porque Deus dá valor para a justiça, santidade e glória. Filipenses, falando sobre a questão do evangelho. Apesar de ter compartilhado muitas vezes, eu quero ainda enfatizar esse ponto. Filipenses 1:5 fala pela vossa cooperação no evangelho. Cooperação no evangelho. Muitas vezes nós temos uma ideia de cooperar no evangelho é simplesmente sair e ficar pregando. Claro, isso é necessário, porque nós somos devedores. Mas começa em mim. Eu tenho que cooperar com o que o evangelho quer operar na minha pessoa. Eu recebi o evangelho, não recebi? Eu não recebi esse evangelho de qualquer maneira. Eu não recebi esse evangelho simplesmente por receber. Eu tenho que conhecer o princípio da palavra de Deus. Isaías 55. Quero, irmãos, que vocês percebam qual é o princípio da operação da palavra de Deus. Isaías 55. A partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, preste atenção a partir do versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aqui mostra que quando Deus manda chuva, essa água é para ter uma função, que é regar a terra, fecundar a terra, fazer brotar, fazer dar semente ao semeador e pão que come. Olha o versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Significa que toda vez que Deus fala, Deus dá uma missão para a palavra dele, e essa palavra, ao entrar em nós, começa a operar, a efetuar essa missão. Tá certo? Então não é palavra para meu conhecimento, é palavra para minha salvação e transformação. Amém. Cada palavra que eu ouço, que vem de Deus, essa palavra tem uma missão. Deus diz: não pode voltar para mim vazia. Oh, Senhor. Então, o que é cooperar no Evangelho? É deixar o Evangelho operar em mim o que Deus quer operar em mim. Glória a Deus. Essa é a melhor maneira de cooperar com o Evangelho. Se eu não deixo o Evangelho cooperar, a trabalhar em mim, e se eu não cooperar com o Evangelho, com a palavra de Deus que opera em mim, como eu vou querer que essa palavra transforme a outros? Se não consegue nem transformar a mim. Por isso, se eu quero ajudar os outros, a primeira coisa é deixar a palavra operar em mim. Glória a Deus. Filipenses 1:7. Aqui fala defesa e confirmação do Evangelho. A defesa e confirmação do Evangelho, irmãos, não é simplesmente uma questão de discussão doutrinária para ver quem está doutrinariamente correto. Também é. Mas a melhor defesa e confirmação do Evangelho é mostrar para os outros o que o Evangelho fez em mim. Aleluia. Porque contra isso não há argumentos. Eu posso falar, eu já vi tantas brigas. Arrebatamento é antes da grande tribulação, é depois da grande tribulação. Irmãos discutindo, brigando. Antes, depois, antes, depois. E nenhum dos dois dá o testemunho de Cristo, porque fica brigando. Você acha que isso aqui é defesa do Evangelho? Isso é vergonha para o Evangelho. A melhor defesa do Evangelho é deixar a palavra operar em mim e me transformar. Filipenses 1:12 fala do progresso do Evangelho. A palavra de Deus tem que progredir em mim, tem que avançar no meu interior. Não pode ser uma palavra que está ali estacionada. Sim. Eu tenho que permitir que a palavra avance cada vez mais na minha vida, corte cada vez mais, penetre cada vez mais, exponha cada vez mais. Assim eu serei cada vez mais salvo. Oh, Senhor. E o resultado, Filipenses 1:27, é que nós vamos viver
acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui há um viver, algo que se pode ver, que é condizente com o Evangelho que nós falamos. Está vendo? É esse viver que Deus quer. Ali, nesse viver, tem justiça, santidade e glória. Paulo diz: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Eu vou dizer uma coisa: quando eu deixo a palavra de Deus operar em mim, o resultado é que eu serei um em espírito com os irmãos. Isso é resultado. Aleluia. Não é? O Espírito opera em nós unidade. O Espírito não opera em nós partidarismo. Um só Espírito, mas não um só Espírito, não somente um só Espírito, mas também como uma só alma. Como nós podemos ter uma só alma? Por causa da obra da cruz, por causa da palavra da cruz. Mas eu deixo essa palavra da cruz operar em mim. E o resultado? Não somente um só Espírito, mas também uma só alma. Mas não para aí. Diz: lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nós, em unidade, deixamos de brigar um com o outro. Nós lutamos contra o inimigo de Deus, a favor dos interesses de Deus nessa terra. Amém. Uma das grandes artimanhas do inimigo é fazer com que os irmãos briguem entre si enquanto ele fica assistindo. Se nós deixarmos a palavra de Deus operar em nós, nós nos tornaremos um de verdade. Teremos esse viver digno do Evangelho e juntos vamos lutar contra o inimigo de Deus. É isso que ele não quer e é isso que ele tem medo. E ainda mais, confirmando isso aqui, nós temos Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Se eu deixo esse Evangelho operar em mim, qual é o resultado? Se eu ganhei realmente a palavra de Deus, qual é o resultado na minha vida? 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Olha aqui fala do relacionamento entre os irmãos. Que tipo de relacionamento? Tem exortação? Tem, mas é exortação em Cristo. Tem consolação? Tem, é consolação de amor. Tem comunhão? Tem, é comunhão do Espírito. E sentimentos? Nós temos entranhados afetos e misericórdias. Olha aqui no relacionamento um com o outro, nós estamos cheios de misericórdia. Isso significa que nós não condenamos ninguém. Amém. Daí, qual será o resultado? Versículo 2: completar minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Nós vamos pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você hoje é capaz de pensar o mesmo que os irmãos? Ou você faz questão sempre de pensar diferente? Hoje você tem o mesmo amor? É unido de alma e tem o mesmo sentimento? Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, todas essas coisas é um viver digno do Evangelho, onde há justiça, santidade e glória. Porque isso você não vê em qualquer lugar, você vê na igreja, vê no meio do povo de Deus, e é o que Deus quer ver em todos nós. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amados irmãos, para concluir, eu gostaria de ler Filipenses 2, versículos 12 até 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É necessário desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O Senhor está voltando. Vamos deixar a palavra operar em nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Sabe, esse versículo diz que lá no mais profundo do nosso ser há esse sentimento, esse anelo de transformação, de querer essa transformação. Tudo segundo a boa vontade de Deus. Diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Amados irmãos, não é possível você querer o Deus e o mundo, porque são inimigos. Nós podemos dar uma olhada em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ver agora outro versículo, Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Voltando para Filipenses 2. Nós hoje vivemos no mundo, nós escolhemos Deus, nós não escolhemos o mundo. Daí, Filipenses 2,15, 14 e 15 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo.
Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 15 fala de sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Fala de nós resplandecermos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. A palavra da vida está aqui presente. É essa palavra da vida que nos faz resplandecer. E nesse brilho, todos verão justiça, santidade e glória de Deus em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, que o Senhor abençoe a todas as igrejas. Amém.